Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo dos Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre previdência privada, um tema recorrente aí de pedidos. As pessoas querem saber, Roque, o que é previdência privada, como é que eu faço para investir e tal. E sim, já era algo que estava no nosso radar, mas na semana passada, num bate-papo, no almoço, com alguns colegas, com alguns amigos, veio a ideia, a gente estava trocando ideia sobre isso, disse, não, vou fazer o vídeo sobre previdência privada na terça-feira da semana que vem. Tá aqui o vídeo no nosso dia de hoje. Antes eu queria pedir a vocês, como sempre, tá gostando do nosso conteúdo, deixa o seu like, é importante esse like pra gente, lembrando que a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira, logo cedinho, que é o Bom Dia Trader. Terça e quinta a gente tem aqui um vídeo falando sobre investimentos e tal, então tem conteúdo bacana pra caramba aí a semana inteira, então deixa o seu like, que é assim que a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante. Não esquece também de escrever seu comentário aí embaixo, é importante a gente saber o que você está pensando, faça sugestões de temas, elogios, críticas, enfim, esse espaço é de vocês, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas, nos grupos de WhatsApp, enfim, fica à vontade, compartilha bastante. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para todas as vezes que sair um vídeo novo, você ser o primeiro a ficar sabendo, tá certo? Então vamos lá, fala sobre previdência privada. Tem algumas características importantes desse produto que a gente precisa começar falando aqui. A primeira delas, que é um investimento, mas ele tem algumas características diferentes, e isso faz com que ele não seja regulado apenas pelo segmento do nosso mercado financeiro que cuida de investimentos, mas ele também tem uma parte da regulação da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é a entidade do mercado financeiro, do sistema financeiro brasileiro, que toma conta de seguros e previdência privada. Nada tem a ver com a previdência lá do INSS, que é a previdência pública. O segundo ponto importante é entender que a previdência privada ela é um produto desenhado como fundo de investimentos. Para quem não sabe bem o que é um fundo de investimentos é como se fosse um condomínio onde as pessoas se agrupam e colocam o dinheiro ali. Esse dinheiro ele é entregue, ele é confiado a um gestor. O gestor é um profissional de mercado capacitado, certificado, apto e chancelado para decidir quais serão os produtos que ele irá comprar com o dinheiro dos seus clientes, com o dinheiro dos clientes daquele fundo de investimentos. Pode ser um fundo de renda fixa, um fundo multimercado, um fundo de ações. O gestor, ele é o ente, ele é o profissional que vai decidir como esse dinheiro será aplicado, certo? Então, esse é o formato do fundo de investimentos. E é dessa maneira que uma previdência privada ela se comporta. Um outro ponto importante para a gente falar sobre previdência privada é a tributação. Aqui o assunto fica um pouco mais denso, eu vou pedir a atenção de vocês para a gente conseguir atravessar essa parte da tributação, mas é um fator extremamente importante, porque a escolha correta do modelo de tributação vai ter um impacto brutal no resultado da sua acumulação financeira, da sua previdência privada, quando você chegar o momento de utilizar. Existem dois modelos de tributação. Existe a tributação da tabela progressiva e a tabela regressiva. A tabela progressiva é aquela tabelinha muito parecida com a tabela do imposto de renda que a gente conhece, que tem a faixa do isento, alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Já a tabela regressiva é uma tabela que começa em 35% e ela vai caindo a cada 2 anos, essa alíquota. Ela vai caindo para 30%, 25%, 20%, 15%, até chegar ao mínimo de 10% de imposto de renda. É importante a gente, então, entender que essas duas tabelas elas vão ser utilizadas de acordo com o modelo da previdência que o cliente, que você, investidor, está desejando para o seu futuro, para aquela acumulação que você está fazendo. Dito isso, a gente chega aqui num ponto bem importante da nossa análise aqui, da nossa conversa sobre previdência privada, que é um ponto onde todo mundo pergunta qual é a diferença entre o PGBL e o VGBL.
PGBL e VGBL. Onde é que eles se diferenciam? Onde é que a gente consegue encontrar essa bifurcação que separa esses dois produtos? O ponto principal é o seguinte: o PGBL ele é um plano de previdência privada que no momento de resgate, você vai pagar imposto de renda sobre todo o dinheiro que tiver lá no seu plano. Já o VGBL, não. O VGBL, ele é um plano de previdência onde você vai pagar imposto de renda apenas sobre aquilo que rendeu. Então, digamos que eu tenho 2 planos de previdência. Nos 2 eu aportei 10 mil reais. Depois de um determinado período eu resolvo resgatar. E aí eu vou olhar lá pro meu montante e eu vejo que eu tenho 12 mil reais em cada um dos planos. Quando eu for calcular o imposto de renda que eu tenho a pagar, se eu tiver um PGBL, eu vou pagar imposto de renda sobre os 12 mil. 10 que eu botei, mais 2 que rendeu. Já no meu VGBL, eu vou pagar imposto de renda apenas sobre os 2 mil que rendeu. Aí você diz, Roque, não faz sentido nenhum eu colocar dinheiro em PGBL então. Vou botar minha previdência privada só em VGBL. Não é bem assim. Porque o PGBL ele tem um recurso, ele tem um benefício que o VGBL não tem. Num PGBL, você tem a prerrogativa de poder abater na sua declaração de imposto de renda de ajuste anual até o limite de 12% dessa sua renda tributável que você aportou em um PGBL. Então, para efeito de exemplo aqui, se você tem uma renda tributável de 50 mil reais e você tem um plano de previdência, faz declaração, inclusive isso é importante, tem que ser declaração completa. Você tem uma renda tributável de 50 mil reais anual, você faz a declaração de imposto de renda completa, se você fizer um depósitos que somados cheguem ao valor de aproximadamente 6 mil reais, que seriam os 12% dos 50 mil, num PGBL, você vai poder pegar esse valor, esses 6 mil e abater do seu imposto de renda. Esse benefício você pode utilizar, o que você já não pode utilizar no VGBL. Aí você diz também, mas Roque, eu queria botar mais do que 6 mil reais em previdência privada ao longo do ano. O que é que vai acontecer se eu colocar 8 mil reais, por exemplo, num PGBL? Eu posso abater esses 8 mil? Não. Só pode abater 6 mil, que seria os 12% dos 50. E o correto é você pegar esses 2 mil, ter um outro plano de previdência e colocar isso em VGBL. Mas qual a tributação que eu vou escolher? Opto por uma tributação progressiva ou regressiva. Tudo depende do prazo. Se você tem certeza que o plano de previdência que você está constituindo, ele é para longo prazo, ele é um plano ali para 10, 15, 20 anos, não tem dúvida. Tributação regressiva. Mas se você diz, não, estou acumulando aqui um valor, mas em breve eu já devo estar começando a tirar alguma coisa aqui, pequenos saques, pequenos resgates, tributação progressiva, sem nenhuma dúvida em relação a isso. Bom, é importante a gente entender o seguinte, que existem algumas características que são importantes também para a previdência privada, que favorecem o investidor médio brasileiro que não tem alguns hábitos importantes. O primeiro, ele não tem o hábito de entender de investimento, de se interessar, de buscar ali na unha saber o que está acontecendo com os investimentos dele. Então, o fato de ser um fundo de investimentos e esse trabalho estar terceirizado para o gestor, essa é uma característica importante. Um outro ponto, aquele brasileiro médio que não consegue guardar dinheiro através de uma previdência privada, ele consegue fazer isso porque ele pode programar um débito em conta. Então, o salário caiu, já debitou na conta, ele já pagou a previdência privada dele. Um outro ponto importante para a gente saber em relação à previdência privada, na constituição do plano. Eu particularmente recomendo sempre que, ao invés de converter isso em benefício, em aposentadoria, esse recurso ele seja resgatado totalmente. E eu vou explicar por quê. Quando você monta uma previdência privada, essa previdência privada ela está programada para pagar ali
um pouquinho todos os meses a título de uma aposentadoria, se o titular dessa previdência privada vem a falecer 2 ou 3 meses, ou no mês seguinte ao recebimento do primeiro valor, esse dinheiro todo, esse montante, ele é convertido e fica com a seguradora. Então o ideal é você fazer o quê? Você tirar esse dinheiro todo, colocar ele numa outra aplicação, onde a sua família, inclusive, tenha acesso caso você venha a falecer, e a partir daí esse dinheiro ele vai para o inventário, ele retorna para a sua família, ele não vai ficar ali para a seguradora, tá certo? Sem contar o fato de que previdência privada é um excelente produto também para sucessão. Muita gente não sabe que no momento do falecimento de uma pessoa, tendo ela patrimônio, esse patrimônio ele vai ser imediatamente congelado. Então, família não tem mais acesso a dinheiro, a conta, a vender imóvel, esquece. Ele entra num processo de inventário que tem, inclusive, alguns custos, que não são baratos. Pode chegar em alguns lugares a 20% do patrimônio. E a previdência privada, assim como o seguro de vida, são produtos que não ficam alienados a título de inventário. Então, pode ser ali onde vai estar a liquidez que a família vai utilizar para fazer, tocar o processo de inventário e liberar o patrimônio para os herdeiros, tá certo? Só que sucessão vai ser assunto para um outro vídeo, um outro papo, e a gente fica por aqui no assunto Previdência. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem aí os seus comentários, façam perguntas aí a respeito do que a gente falou hoje. Previdência privada é um produto que ele é absolutamente acessível, com pouco dinheiro você já consegue ter um plano de previdência privada ali, 50, 100 reais todos os meses, você já consegue ter, e é uma maneira de você fazer ali o seu pé de meia, dentro do seu limite, dentro do que você consegue fazer para garantir ali um futuro melhor. Tá certo? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a vocês pela atenção, vocês que chegaram até aqui. Um abraço a todos e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.